Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é uma colaboração muito especial feita com brasileiras que moram em outros países, então cada uma de nós vai contar um pouquinho para vocês sobre a realidade daquele país em um assunto específico. E o tema escolhido é salário mínimo. Afinal de contas, quanto que vale um salário mínimo na Índia? O que um indiano médio consegue fazer com esse salário mínimo, quantas horas ele precisa trabalhar para comprar alguma coisa e assim por diante. Nós temos a Raf, que vai falar sobre o mesmo assunto, só que lá na Holanda, a Cleide, que vai falar sobre os gastos e salário mínimo lá no Japão, a Bárbara na Alemanha e a Lígia na Austrália. O link do canal do vídeo e do vídeo delas está aqui embaixo, então não deixem de conferir para vocês saberem quais que são as diferenças de salários e poder de compra ao redor do mundo. Bom, falar sobre salário mínimo na Índia pode ser uma tremenda confusão e bagunça. Por quê? Na Índia não existe um único salário mínimo. Na verdade, existem vários. O salário mínimo na Índia varia conforme o estado e o tipo de profissão que a pessoa tem. Então, no estado do Rajastão, onde fica Jaipur, por exemplo, existem 4 tipos de salário mínimo. Um para trabalhadores não qualificados, um para trabalhadores semi-qualificados, um para qualificados e um para muito qualificados. Então, imagina que só em um estado existem 4 bases de cálculo para um salário mínimo. E da mesma maneira, em cada um dos mais de 20 estados da Índia, também existem diferentes salários mínimos, para cada categoria também. Mas, apesar de poder ser bastante confuso, eu resolvi escolher uma base, que é a do estado do Rajastão, onde eu sempre morei na Índia, e um salário para uma pessoa qualificada, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, a diferença do salário de uma pessoa qualificada no Rajastão para uma pessoa qualificada em Delhi é mais do que o dobro. Então, a pessoa em Delhi ganha um salário base que é mais do que o dobro do que o salário base do Rajastão. Bom, dito isso, é importante também lembrar que a comparação está sendo feita sobre um salário mínimo. Então, não é sobre o salário real que as pessoas ganham, até porque isso varia muito de pessoa para pessoa e de cargo para cargo. Mas nós estamos comparando um salário mínimo do Brasil com um salário mínimo da Índia ou desses outros países que eu mencionei para vocês. Então, naturalmente, vai existir uma diferença entre o valor real e o valor apresentado aqui no vídeo, até porque muitas das pessoas que a gente conhece, na verdade, todas as pessoas que a gente conhece, que são qualificadas, ganham muito acima desse salário base aqui para o estado do Rajastão. Por exemplo, hoje na Índia existem muitas multinacionais, muitas startups e muitos dos nossos amigos, mesmo tendo cerca de 26 ou 27 anos, é comum que ganhem cerca de 5, 6, 7 mil reais, que é um salário bom até mesmo para o Brasil, para essa faixa etária. Bom, então vamos começar. Quanto é que custa um iPhone Pro de 128 GB na Índia? Ah, e uma última observação, nós usamos uma média de 200 horas trabalhadas por mês. Um iPhone 12 Pro de 128 GB na Índia custa 119.900 rúpias. Considerando um salário de 6.474 rúpias, que é a base do Rajastão para pessoas qualificadas, um indiano teria que trabalhar 3.704 horas para poder pagar pelo esse iPhone. Mas e um Big Mac? Eu vou colocar aqui um parênteses muito interessante porque o Big Mac na Índia não é de carne, ou ele é de frango ou ele é vegetariano. Então, para esse cálculo, eu peguei um Big Mac de frango, que na Índia custa 188 rúpias só o lanche. No Brasil, esse lanche custa R$ 21,50 e um brasileiro médio teria que trabalhar 4 horas e meia para conseguir pagar por esse lanche. Na Índia, esse valor sobe para 5,8 horas trabalhadas para você conseguir comprar um Big Mac. E a bebida alcoólica na Índia? A bebida alcoólica não é aceita em todos os estados da Índia e cada estado tem o seu próprio imposto sobre álcool. Então, nós pegamos o valor de uma garrafa de Whisky Johnnie Walker Blue Label 750 ml de acordo com a lista de preços do Duty Free de Delhi, porque foi o preço que a gente achou, já que não é um item que você consegue encontrar facilmente em qualquer lugar. Esse whisky custa 22.410 rúpias.
E para comprar uma garrafa, um indiano teria que trabalhar 692 horas para conseguir comprar e beber esse whisky. É hora pra caramba. E um perfume. O perfume 212 VIP Rose da Carolina Herrera, na Índia, custa 6.350 rúpias. Para um indiano comprar um perfume desse, ele precisaria trabalhar 196 horas. Bom, como vocês podem ver, os importados na Índia têm um valor bastante salgado, assim como no Brasil. Mas e os itens básicos do dia a dia? Agora nós vamos falar um pouquinho de produtos como uma comprinha básica no mercado, um plano anual em uma academia, um pacote de dados para um telefone celular e alguns outros itens que a gente realmente precisa mais no dia a dia. Vamos lá? Bom, uma compra básica no mercado com 1 kg de arroz, 1 litro de leite, 1 litro de óleo, 1 kg de açúcar e uma dúzia de ovos sairia 375 rúpias indianas. No Brasil, para você comprar esses mesmos itens, você precisaria trabalhar 6,6 horas. Já na Índia, para você conseguir comprar esses mesmos itens, uma pessoa teria que trabalhar 11,6 horas. Já um passe unitário do metrô na cidade de Jaipur sai mais barato do que no Brasil. Em Jaipur, uma pessoa teria que trabalhar 0,4 horas para ela conseguir adquirir um passe de metrô, e em São Paulo, esse valor subiria para 0,9 horas. Vale lembrar também que na Índia, ou pelo menos em Jaipur e Delhi, o passe ele não é unitário, mas ele é de acordo com da onde você está saindo e até onde você quer chegar. A quantidade de estações muda e o valor também muda. Já o cinema sai exatamente a mesma coisa. Uma entrada para o cinema em Jaipur sairia 240 rúpias, que equivale a 7,4 horas de trabalho, que é exatamente o mesmo do Brasil se a gente levar em consideração o cinema de São Paulo com o bilhete do final de semana. E a academia na Índia? Custa caro ou custa barato? Bom, na Índia as pessoas não têm o mesmo hábito no Brasil de malharem e serem super fit e super em forma. As academias no Brasil, de uma maneira geral, têm valores mais baixos comparados com os valores da Índia. No Brasil, se você pegar um plano da Smart Fit, ele sai por R$ 69,90 e um brasileiro médio teria que trabalhar 14,7 horas para ele conseguir pagar uma mensalidade dessa academia. Já em Jaipur, em uma academia do mesmo padrão, uma pessoa teria que trabalhar 30,9 horas, considerando uma média aí de 1.000 rúpias por mês em um plano de uma academia. Agora, esse ponto é o meu preferido e é um que eu acho extremamente interessante. Um pacote de dados para um celular na Índia. Esse ponto é muito legal porque, alguns anos atrás, veio uma empresa e completamente revolucionou o mercado de telecomunicações na Índia. Essa empresa chama Jio. Vamos fazer uma comparação muito básica aqui. Um plano da TIM de 3G, 3 GB de internet com validade de 30 dias custa R$ 30. Um brasileiro teria que trabalhar em média 6,3 horas para pagar por esse plano da TIM. Já na Índia, eu vou comparar dois planos diferentes para vocês terem uma ideia. Tem um plano de celular da Jio com 2 GB, validade de 28 dias, que custa apenas 98 rúpias. 98 rúpias são R$ 7. Um indiano médio teria que trabalhar apenas 3 horas para conseguir bancar esse pacote de dados. Na Índia, muitas pessoas têm smartphone, mesmo as pessoas das zonas rurais, e todo mundo está fazendo compra pela internet. É muito interessante ver essa revolução de perto. Agora, tem um outro plano, aliás, tem muitos outros planos, mas eu peguei um outro plano só para dar uma ideia melhor para vocês de como é barato o pacote de dados na Índia. Tem um outro plano que é de 1 GB, só que 1 GB por dia, não é 1 GB pelo mês. 1 GB por dia, por 28 dias, também da Jio, sai 249 rúpias, que hoje, final de novembro, no meio da pandemia, com dólar super alto, custa apenas R$ 17 por mês. Um indiano médio teria que trabalhar 7,7 horas para ele conseguir esse pacote de dados. É mais do que o do Brasil, que eu tinha mencionado, que são 6,3 horas, só que é 1 GB por dia, não é por mês. Então a Índia tem pacotes de dados muito bons, com valor excelente, e a cobertura também é muito boa
e muito melhor do que o Brasil, por incrível que pareça. E agora, por último, a gente vai falar de um dos produtos queridinhos do Brasil, que são as Havaianas. No Brasil, você consegue achar um par de Havaianas básica por R$20. E para você comprar esse par de Havaianas por R$20 no Brasil, você teria que trabalhar 4,2 horas se você tivesse um salário mínimo padrão. Agora, na Índia também tem Havaianas e ela não é tão cara quanto nos outros países, apesar de você ter que trabalhar mais horas do que no Brasil. Na Índia tem par de Havaianas por cerca de R$43, achamos vários aqui na Amazon, e ela custa, em rúpias indianas, cerca de 600 rúpias, e para comprar um par, o indiano teria que trabalhar 18,5 horas. É bastante comparado com o Brasil, mas o valor das Havaianas é menor do que se você pensar que ela é muito mais cara em outros países. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me perdoem se eu cometi algum erro, se tiver algum economista me assistindo e eu falei alguma besteira, porque eu não sou economista, mas eu realmente tentei fazer o melhor que eu sabia e achei interessante para vocês conseguirem ter uma ideia de valores de algumas coisas básicas e algumas outras importadas na Índia e o quanto que isso pesa no bolso de um indiano comum. É isso. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de seguir lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, e de conferir o vídeo das outras meninas também, que o link está aí disponível para vocês. Um beijo para todo mundo e até a próxima!